Paz, igreja, eu sou o pastor Wagner e neste momento eu gostaria de passar algumas informações para vocês a respeito do batismo, o significado do batismo, não é verdade? O batismo, meus amados, é um sinal visível de uma graça invisível, simboliza a morte do velho homem e o renascer de uma nova criatura, disposta a servir a Deus. Através do batismo, o novo convertido, meus queridos, testemunha publicamente a sua nova fé. A água é o elemento usado para o batismo porque simboliza a renovação da alma, simboliza também o arrependimento e o abandono dos pecados, simboliza também o início de uma nova vida, ou seja, o início de uma nova fé. Sepultamento do velho homem significa também a morte para o mundo, ressurreição para uma nova vida. Quais as formas de batismo? Nós entendemos que existem 3 formas de batismo. A primeira forma é a afusão, ou seja, derramamento de água sobre a cabeça. A segunda é a aspersão, que significa borrifar ou respingar água na cabeça. Em último lugar, a imersão, mergulhar o corpo na água. Qual a forma correta que nós atendemos, que a igreja adota como uma forma assim correta de batismo, né? A palavra batizar no grego, meus queridos, quer dizer submergir. João Batista batizava por imersão no Rio Jordão. Jesus, na verdade, foi batizado por imersão aos 30 anos. Os judeus batizavam por imersão. A igreja primitiva batizava por imersão. Este ensino é muito claro nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo, ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Uma outra palavra do apóstolo Paulo também: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Portanto, meus queridos, o batismo é a figura da morte e da ressurreição. A forma por imersão é a que cremos ser a mais próxima do simbolismo bíblico, na verdade, por aquilo que eu já pude passar para vocês aí. Com relação à fórmula do batismo, ou seja, a igreja, ela na verdade batiza usando as palavras ensinadas por Jesus em Mateus 28:19, que diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este texto registra a ordem de Jesus para pregar o Evangelho a todos os povos, ou seja, a todos os povos, e batizar os convertidos. Jesus está dando a fórmula de como deve ser o batismo. Portanto, o batismo deve ser realizado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Alguns grupos religiosos, eles vêm de uma outra forma, né? Baseados numa interpretação, digamos assim, equivocada de Atos 2:38, que diz, ou seja, que entende que a fórmula correta seria batizar apenas em nome de Jesus. O texto de Atos 2:38 nos diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta passagem, meus queridos, entretanto, não é uma forma batismal. Pedro estava afirmando aqui que os judeus e os prosélitos das 17 nações ali representadas deveriam reconhecer a Jesus como Senhor e deveriam ser batizados em seu nome, pela sua autoridade, de acordo com a sua ordem, professando fé nele e invocando o seu nome. Olha, por que nós não batizamos crianças, né? Há uma controvérsia, né? Uma polêmica em cima desse assunto. Por que não batizamos crianças? A Bíblia não fala sobre batismo de crianças. Jesus foi batizado, meus queridos, aos 30 anos. É necessário primeiramente crer e depois, por decisão pessoal e não por imposição de alguém, aceitar ser batizado. Marcos 16:16 afirma: quem crer, preste atenção, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Observe esse primeiro ponto aqui, quem crer. A criança, eu perguntaria, a criança ainda não tem nenhum entendimento do significado da fé e do batismo. Ela não tem consciência do que está fazendo.
ainda não está vivendo a idade da razão, não é verdade? O segundo aspecto também é: se for batizado, será salvo. Observa bem esse termo: se for batizado, será salvo. Observe bem a ordem dos fatos. Não é primeiro ser batizado e depois crer, mas crer e depois ser batizado. É necessário que a fé exista antes do batismo. Portanto, meus queridos, só quem crer pode ser batizado. Somente o batismo consciente tem validade diante de Deus. A decisão do batismo deve ser pessoal, como eu disse ainda há pouco, não pode ser por imposição de alguém, pois cada pessoa prestará conta de si mesma diante de Deus, conforme Romanos 14:10. E com relação à necessidade do batismo, né? Toda pessoa convertida a Jesus, ela deve submeter-se ao batismo como prova pública de que é uma nova criatura. O batismo, na verdade, meus queridos, não é exigência da igreja, mas um sacramento instituído por Jesus, conforme Marcos 16:16 ou Atos 2:38. Se a pessoa está convertida, nada lhe impede de se batizar, por que não obedecer a Jesus, não é verdade? O batismo, meus amados, não é apenas um ritual, ele tem um significado singular, é o sinal visível do compromisso que estamos assumindo com Deus diante dos homens. Ok? E aqui terminamos o nosso estudo sobre o batismo. Fique com Deus e a paz, e até a próxima.